Olá, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, mais um Drops entre vozes por aqui, aquele pré-jogo que você está acostumado, né? Agora a gente tenta fazer um intercâmbio, né, do Rio Grande do Sul com o resto do país, a gente entender como chegam os adversários do Internacional no Campeonato Brasileiro. Já foi assim com o Atlético Mineiro, foi assim com o Atlético Goianiense também, com o Fluminense, onde a gente acabou tendo nossa única derrota, e hoje voltamos ao Rio de Janeiro, né, entrevistando, né, o setorismo identificado do Botafogo, nosso adversário deste sábado, jogo às 5 horas da tarde, no estádio Newton Santos ou no Engenhão. Conosco, além do Alexandre Ernest, está aqui do meu lado, o Leandro B está aqui embaixo, conosco o Carlos Eduardo Sangeneto, do Fogão Net. Tudo bem contigo? Prazer te receber aqui no Voz do Gigante. E aí, pessoal do Vozes do Gigante, um prazer falar com vocês também, aqui do Rio de Janeiro, fazer esse intercâmbio com vocês. Vamos falar sobre esse jogo aí, né? Botafogo Internacional, é o jogo lá no estádio Newton Santos, aqui no estádio Newton Santos, que promete aí um confronto interessante para o Botafogo e tanto para o Internacional nesse início de campeonato, um duelo de equipes que têm uma aspiração na parte de cima da tabela do Brasileirão. É verdade. Leandro Benz, Alexandre Ernest, prazer estar com os amigos de novo. Um grande abraço para o Carlos Eduardo aí, prazer em recebê-lo. Eu te pergunto, Carlos, por gentileza, há alguma possibilidade de o Botafogo ter se desgastado um pouco mais durante a semana devido à Copa do Brasil? Porque o Inter teve a semana livre para treinar. Há essa preocupação aí no Rio, com talvez o segundo tempo até do Botafogo? O Botafogo ele tem um histórico recente de que o departamento médico tenta corrigir isso. Não sei se a palavra correta é correção, mas tenta se aprimorar nessa questão do desgaste físico dos jogadores. Então, sempre tem essa preocupação e o Botafogo vem melhorando nessa questão que foi muito criticada no ano passado, na temporada anterior, em 2019. Então, o Paulo Autuori e a comissão técnica tem essa preocupação, sim, do desgaste dos jogos. O Inter, sem dúvida alguma, chega mais inteiro para essa partida, mas, ao mesmo tempo, o Botafogo ele tem, isso muito está encabeçado pelo Autuori, ele tem feito, intercalando o jogo, está fazendo a intercalação dos jogadores do elenco. Ele já disse isso algumas vezes, ele não trata o time com 11 titulares, ele vê mais titulares no time. Então, o Botafogo tem feito um revezamento bem interessante no time e que tem até surpreendido a torcida em alguns jogos. A minha dúvida, principalmente, é essa questão do Pedro Raul também, o Carlos. Teve essa questão aí, né, de o Inter ter procurado, depois queria trocar com o Potker. Ele está escalado, pelo que a gente já percebeu aí também, está relacionado. Sim. Mexeu alguma coisa assim nos bastidores da cabeça do guri, porque indiretamente estaria jogando Libertadores, se fosse, de repente, envolvido num negócio com o Inter. Como é que dá para dizer aí dessa questão aí do Pedro Raul? Sim, a questão do Pedro Raul, eu até comentei em com alguns jornalistas próximos aqui no Rio de Janeiro, até nas redes sociais, com os torcedores do Botafogo. A questão do Pedro Raul, o Botafogo ele não trata os jogadores do elenco como inegociáveis. Inclusive o Pedro Raul, que é o artilheiro do time na equipe, o Botafogo pode negociar sim, só que no momento financeiro do Botafogo, inclusive eu acho que é até um problema, é uma questão geral no Brasil, por causa da pandemia, o Botafogo ele não aceita negociar o Pedro Raul sem ser em definitivo. Ele quer dinheiro na mão, né? Então ele não aceita uma troca de jogadores, muito menos um empréstimo. Então, não tem informação sobre o que isso pode estar impactando a cabeça do jogador, tá? Mas em questão de negociação, o Botafogo só aceita dinheiro. E eu entendo, é o que eu falei também com os torcedores aqui, eu entendo totalmente o Inter ter procurado, foi isso pelo menos que foi ventilado na imprensa, né? O Inter ter sugerido essa questão esse ponto de
ofereceu o Potker numa transação, porque o Botafogo bateu na porta do Internacional nos últimos anos, não bateu na porta, mas se ventilou, conversou sobre o Botafogo tem interesse antigo no William Potker, desde os tempos de Ponte Preta. Então, o Botafogo tinha um interesse no Potker, no Neilton, quando os dois jogavam juntos, inclusive no Internacional. E eu entendo muito o Inter ter feito essa suposta sugestão de botar o Potker no negócio, mas o Botafogo não. Antes ele podia até aceitar, mas hoje em dia ele não está aceitando esse tipo de negócio, não. Olhando para dentro do campo, Carlos, porque a gente está até olhando um Botafogo, evidente que é o começo do campeonato, o Inter é o líder do Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo, de certa forma, não sei se isso soa pejorativo ou não, mas surpreende esse começo de campeonato, né? Porque até empatou com o Flamengo, né? Num clássico, onde o Flamengo vem sendo superior não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como ganhou do Atlético Mineiro, que era o atual líder, por 2-1, e jogando bem, criando chances de gol. O que muda, né, em relação ao Botafogo do Campeonato Carioca, por exemplo, do pré-pandemia, para esse Botafogo pós-parada, que está jogando bem, está incomodando e que pode ser uma pedra no sapato do Inter aí neste sábado? Então, sobre essa questão do Botafogo, especificamente, de como o Botafogo começa o Brasileirão, é até um ponto, assim, a gente não pode fazer comparações com o Campeonato Estadual. O Botafogo, até nos últimos anos, apesar de ter sido campeão carioca em 2018, o que o Botafogo joga no Campeonato Estadual é totalmente diferente do que acontece no Brasileirão. O Botafogo tem tratado, não oficialmente, mas o estadual como se fosse uma extensão da pré-temporada, realiza muitos testes. Nesse ano, especificamente, teve um outro comando técnico, era o Alberto Valentim. O Autuori chegou aí para o Campeonato Brasileiro, tá? Então, e também tem uma questão curiosa também, uma coisa, lógico, tirando o ano passado, em 2019, que o Botafogo penou, ficou lá embaixo na tabela, flertou ali com a zona de rebaixamento, mas todo início de campeonato, pelo menos nos últimos anos, esses programas esportivos, tanto na TV aberta e também na TV fechada, colocam o Botafogo como candidato a ficar na parte de baixo da tabela, só que o histórico recente não mostra isso. Tirando, obviamente, o ano passado, o Botafogo ele fica na parte de cima da tabela. Ali na divisão, ok, mas conseguiu uma classificação na Libertadores em 2016, fez uma ótima Libertadores em 2017. Então, assim, a aspiração do Botafogo, não sei se eu fugi muito da sua pergunta, mas apesar de muita gente cotar o Botafogo na parte de baixo, o Botafogo ele tem mostrado o resultado inverso. Ele tem ficado bem mais cotado, ele mostra em campo que ele fica mais acima na tabela. Lógico, está mergulhado em diversos problemas financeiros, enfim, mas ele chega para uma partida contra o Internacional, a gente viu aí contra o Flamengo, Atlético Mineiro, o Botafogo conseguiu apresentar um bom futebol e surpreendeu os adversários. Então, assim, essa questão da surpresa, especificamente, pode surpreender quem coloca o Botafogo lá para baixo, mas o Botafogo, desse campeonato do Autuori, ele tem mostrado uma competitividade interessante e tem mostrado os resultados aí, né, contra o Atlético Mineiro e com o Flamengo, que o Flamengo tem um timaço, a gente reconhece isso, mas o Atlético Mineiro era o antigo líder do campeonato, né, e é bem cotado essa competição. Então, o Botafogo encarou o Atlético Mineiro como se fosse o Internacional, né? Sim, sim. A gente pode corroborar com o que tu está falando, Carlos, porque tem os cards ali, né? Que a gente tem uma parceria aqui com o @StatInter, né? E a gente tem sempre 3 cards que ele faz para nós. Aqui a gente dá uma revisada nos números, revisada nos pontos fracos, pontos fortes e no grande destaque, né? Acho que o Lucas pode colocar ali o primeiro. A gente já vê, né, que a campanha ela é bem, como vou dizer assim, ela é ok, né?
Tu pega ali 20 jogos, são 8 vitórias, 8 empates e só 4 derrotas em 2020, né? Mas o histórico, e talvez é nesse sentido assim que o Lucas até comentou antes ali do surpreendendo no brasileiro, isso e aquilo, porque o histórico aqui dos últimos 5 jogos são 3 empates, 2 derrotas, mas mesmo não perdendo, é ruim empatar, né? Principalmente num campeonato de pontos corridos. Sim. Né? Mas o que chama a atenção desses números, e até a gente pode esboçar o provável time do Botafogo depois, é aquele número de jogos em casa. São 7 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. O Botafogo não perdeu em casa ainda em 2020. Então, é um número bastante chamativo, né? A força que o Botafogo tem jogando dentro de casa. Antes de passar para o nosso convidado, Carlos, né, do Fogão Net, vamos esboçar um provável time do Botafogo. Se eu tiver errado aqui, tu me corrige. Gatito, sim. Marcelo Benevenuto, Rafael Forster, Canu, Kevin Ronda, Caio Alexandre, Guilherme Santos, Luiz Henrique, Bruno Nazário e Pedro Raul. É por aí o time ou tem algo errado? Sim, perfeito, é isso mesmo. O Botafogo está jogando com... O Autori está testando essa formação com 3 zagueiros, tá? O Rafael Forster veio do futebol búlgaro, do Ludo Goretz. Começou assim, inclusive, né? Pois é. Ele veio para o Botafogo, então ele não estava sendo escalado como titular, não, o Forster. Mas essa dupla de zaga, isso é até interessante para vocês verem, é uma dupla de zaga muito forte, cara. São 2 meninos, quer dizer, o Benevenuto já não é tão mais jovem assim, mas o Canu é um belíssimo jogador, um grande zagueiro, que tem a evoluir muito. Então, há uma média... É aquele do Vitória ou não? Não, o menino da base do Botafogo, tá? O Canu. É jovem. Foi campeão brasileiro sub-20 em 2016 contra o Corinthians em Itaquera, fez o gol lá do título. E o Botafogo ele tá fazendo com o Autori essa mescla de experiência com o Juventude. Então ele coloca ali um menino da base, o Benevenuto, que é um grande zagueiro, que também vem jogando desde a Libertadores de 2017, e vem o Forster, que é um cara mais experiente. Então ele está formando uma solidez ali na zaga, e que a gente o Botafogo perdeu o Carli, né? Dispensou o Carli, voltou para o futebol argentino, para o Aldosivi. Então o Botafogo vai mesclando essa juventude com experiência e vai deixando o time interessante de ver. Tá no começo, né? Mas tá mostrando essa competitividade aí que tá surpreendendo boa parte do Brasil. A gente pode esperar, Carlos, um Botafogo como foi com o enfrentamento contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, por exemplo, neste sábado? A gente viu o Botafogo contra o Flamengo, assim, um time um pouco... tem esses termos do futebol moderno, né? Um time reativo, mas, assim, o Botafogo está sabendo jogar sem a bola, né? Então, até lembrando um pouco, não exatamente, mas o time do Jair, lá de 2016 e 2017, que o Botafogo era um time muito, assim, venenoso. O adversário jogava bola, o Botafogo pegava a bola, jogava no contra-ataque e resolvia em 3 lances. Então, eu estou vendo isso, é o início do trabalho do Autori, ele está botando, não são 11 titulares, ele bota, contra o jogo contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo, ele botou 2 centroavantes, ele botou o Matheus Babi, que é um menino também muito interessante, alto pra caramba, tem mais ou menos a mesma altura do Pedro Raul. Então, quando ele surpreendeu o Sampaoli, né? Isso pode acontecer contra o Internacional também no decorrer da partida. Você vendo no papel, os torcedores não entenderam nada. Caramba, 2 postes, 2 grandalhões lá na frente, e o Botafogo explorou também muito a jogada aérea, enfim. O Autori está mostrando umas cartas na manga aí que nem o próprio torcedor conhece ainda. Aqui no segundo card, Lucas, talvez a gente eu ia chamar ele agora, justamente para a gente falar sobre os pontos fortes e os pontos fracos da equipe do Botafogo. Né? Se a gente tiver equivocado, tu já sai daí para não... eu falo sim. Estatísticas do Botafogo, ainda não perdeu desde a volta, né, do futebol, são 3 vitórias e 6 empates. Tem a segunda menor média de posse de bola, corroborando com o que diz aí o Carlos, né, quanto ao time ser mais no contra-ataque, como foi lá em 2016, 2017. É a equipe que menos comete faltas, são 10,5 por jogo de média.
E o Inter, por outro lado, é o que mais comete faltas, né? São 22 faltas por jogo. Fragilidades. Vem deixando os adversários finalizar muito na meta e tem dificuldade de propor o jogo quando não está sendo atacado. Pontos fortes, né? Por outro lado, leva muito perigo no contra-ataque, principalmente na velocidade do Luiz Henrique. Tem tido a variação a cada jogo e também durante as partidas. É por aí, né? É por aí, o caminho é esse mesmo. O Botafogo, ele tem muito legal essas estatísticas aí que são seus parceiros, né? Fez uma leitura bacana do Botafogo em cima das estatísticas, porque o Botafogo ele tem um problema mesmo. O Botafogo ia estrear contra o Bahia no campeonato, mas ele fez uma partida contra o Red Bull Bragantino. O que sofreu de finalização do Red Bull Bragantino, que o Gatito está sendo um ótimo goleiro, mas assim, às vezes fica complicado para ele, porque ele não pode ficar salvando toda a rodada, não. Então ele sofreu tem sofrido todas as rodadas aí. A gente faz no pós-jogo as notas do time, as atuações. O Gatito tem sido o melhor em campo, apesar dos bons resultados, os resultados satisfatórios, o Gatito tem sido destaque. Então, a fragilidade é essa, sim. O Botafogo tem deixado os adversários finalizarem as jogadas. Um problema, talvez, na lateral direita do Botafogo, que está um pouco instável. Quem é o lateral direito do Botafogo? O Botafogo está revisando muitos jogadores por ali. Tá? No ano passado, o titular era o Marcinho. Ele deu lugar... O Marcinho, inclusive, que já foi né, mais uma vez, algumas vezes. Foi pauta, pois é. E ele se machucou, aí deu lugar ao Fernando, que é um menino da base também. Aí o Fernando não se firmou, aí o Botafogo foi ao mercado e contratou o Federico Barrandegui, que está revezando aí também, aí contratou o Kevin. Tá uma indefinição danada na lateral direita. Amanhã o Kevin joga, parece, né? Então, ele tem, se eu não me engano, eu não sei se é a primeira partida como titular ou segunda do Kevin. Então ele está começando também. É o lado assim mais frágil do Botafogo, é o lado direito, ao meu ver, tá? E os pontos fortes do Botafogo são realmente o contra-ataque, principalmente com uma flecha que é o Luiz Henrique, é um menino muito interessante que a diretoria do Botafogo já trata ele como um negócio já feito para a Europa, porque já recebeu sondagem aí de clubes como o futebol inglês, Juventus, o empresário do Cristiano Ronaldo já está de olho nele, o Botafogo já está dando ele como carta fora do baralho aí na próxima janela de transferências. E é um menino que jogou, não sei se vocês viram os lances contra o Flamengo, um menino que pega a bola, bota a bola para frente e é difícil segurar. E ao lado até uma curiosidade que eu tenho, né? Ele saiu daqui, na verdade, né? Para quem não sabe, o Luiz Henrique jogava na base do Internacional e por algum motivo, né, que eu ainda não descobri particularmente, acabou sendo liberado, né? E o Botafogo acabou ficando com ele e agora está explodindo aí nesse Campeonato Brasileiro. Tanto é que ele é o nosso destaque aqui do último card do Stat Inter, né? Luiz Henrique, com passagem pela base do Inter, é uma grande promessa e principal abastecedor do ataque do Fogão. Jovem de 18 anos, possui muita velocidade e força, sendo importantíssimo na transição ofensiva do Botafogo. Saravia, mais uma vez, deverá ter muito trabalho no jogo, nosso lateral direito argentino, garoto, né, da base do Internacional, muito elogiado aí pelo Carlos e, de fato, deve ser o jogador para a gente ficar de olho, né? Sim, sem dúvida alguma, as jogadas do Botafogo vão passar ali, o Botafogo deve dar mais perigo ao Internacional com o Luiz Henrique nos contra-ataques, e vamos ver, né, porque o Botafogo, a torcida do Botafogo, ela fica um pouco na bronca, porque o Autuori tem escalado o Honda como volante no time, né, e a torcida está querendo ver o Honda como mais protagonista no time, jogando mais avançado, como meia de criação, mas o Autuori, ele gosta de ver o Honda como um cara que dá uma qualidade na saída de bola do Botafogo. Então, as bolas sempre passam pelo Honda na transição, ele estica uma bola para o Luiz Henrique e é por aí que o Botafogo consegue ameaçar os seus adversários. E como é que tá a vibe assim da torcida, cara? Vai enfrentar o líder do campeonato, sabe? Num time que visivelmente está em ascensão, que é o time do Kudê.
Como é que está o clima assim na cidade, entre os torcedores do Botafogo? Estão na expectativa de que é possível vencer esse Inter do Cudê ou não? Então, como eu estava falando, eu não lembro agora se estava fora do ar ou já no início da conversa aqui. O Botafogo, depois desses jogos contra o Flamengo e o Atlético Mineiro, ele já começou o campeonato com uma aspiração pensando na parte de cima da tabela. Depois desses últimos jogos contra o Flamengo e o Atlético Mineiro, deu mais otimismo aos torcedores. Então, ele encara como um jogo com o mandante e vamos para cima, entendeu? O Botafogo pensa em ganhar esses 3 pontos do Internacional, sim, assim como conseguiu em cima do Atlético Mineiro, que era super badalado também com o Sampaoli. E o pensamento do Botafogo é assim, fazer um resultado dentro de casa positivo. Está satisfeito? Eu tô curioso. Eu tô curioso porque, olhando o cenário ali do Carlos, eu tô vendo que tem uma faixa japonesa e tô da Costa do Marfim, né? E acredito que seja de referência ao Honda e também ao Calu, né? Que vai ficar fora do jogo de sábado. Eu queria que tu me contasse um pouquinho, né? Só para fins de curiosidade mesmo, esses negócios meio fora da caixa do Botafogo, buscando um jogador japonês, outro marfinense. Tem o Sidorf já antes, né? O Sidorf, né? Também acabou jogando no Botafogo. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa situação. Inclusive o Forlan, que jogou no Inter, o Botafogo já lá atrás, na época de Louco Abreu e tudo mais, já flertava ali com a possibilidade de contratar o Forlan. Na real é que o Botafogo ele tem tem os membros da diretoria, os colaboradores que são muito fãs de jogadores aí que têm uma notoriedade internacional. Gosta do mercado sul-americano, já apostou em vários jogadores que não deram certo, mas enfim, tem um pessoal lá que gosta desse tipo de jogador. Mas respondendo a questão atual do Honda e do Calu, são contratações. Isso é legal falar, até para outros torcedores, né, do Internacional também, que muita gente não está ligada em como o Botafogo fez esse tipo de negócio. Não são contratações caras, não são salários astronômicos, são jogadores que aceitaram o mesmo desafio de jogar no futebol brasileiro, dentro de um teto salarial, tá? O Honda, por exemplo, não ganha R$200 mil, então ele veio com um projeto para jogar os Jogos Olímpicos de Tóquio, que ele quer ser um dos veteranos da equipe. Então, ele viu uma oportunidade no Botafogo, no futebol brasileiro, de mostrar o seu futebol e convencer o Japão lá a convocá-lo para os Jogos. Rolou assediamento das Olimpíadas, né? Então, o Honda fica aí até o fim de 2021, assim como o Calu, tá? É um contrato não tão curto, até para a idade deles, eles ficam até dezembro de 2021. Então, são contratações dentro da realidade financeira que é complicada do Botafogo. Então, casou o projeto do Botafogo com o projeto dos jogadores e isso explodiu, os sócios torcedores. Foi uma coisa que deu muito certo, cara. Os 2 jogadores vieram com um empresário, o mesmo empresário, o Marcos Leite, que também tentou contratar o Yaya Touré e não foi feliz, mas não foi feliz por conta do próprio Yaya Touré, que fez uma salada danada, deu a palavra, depois voltou atrás, depois deu a palavra para um candidato a presidente do Vasco, uma coisa assim que ninguém entendeu, da noite para o dia. Enfim, o Yaya com seus problemas lá, e o Botafogo foi logo trazer um outro marfinense, né, companheiro dele de campeão da Copa das Nações Africanas, lá em alguns aninhos atrás aí. Então, o Botafogo foram contratações de oportunidade dentro da realidade do Botafogo, que casou assim, o que o Botafogo precisava no time, com o projeto do jogador, e que ajudou muito no marketing, né, do clube. Então, os sócios aumentaram, enfim. Fora de campo, deu tudo certo. Agora a gente está vendo, tem que esperar o que vai acontecer dentro das 4 linhas, né? Bom, Alexandre, Bias, não sei se vocês querem mais alguma pergunta, estão satisfeitos? Então, já agradeço. Muito bom. Carlos Eduardo Sangeneto, do Fogão.net, Fogão.net, perdão, né? Deixa eu te
para ti, para gente, para os torcedores do Internacional, que pedem, inclusive, né, uma coisa que a gente tem feito aqui de trazer torcedores, jornalistas, né, que cobrem o dia a dia do Botafogo, fazem o jornalismo identificado. Faz o teu vizinho aí do Fogão Net, para quem quiser acompanhar a notícia do Botafogo com o jornalismo identificado, assim como a gente faz com o Inter no Voz do Gigante. Claro, o Fogãonet está nas redes sociais, né, no Instagram, @Fogãonet, no Twitter, @Fogãonet, e a gente está com um canal no YouTube também. A gente não explorava tanto ele, mas a gente começou a trabalhar bem o canal tem de um mês para cá, que é Fogãonet, também é fácil de encontrar. A gente tem colocado muitos conteúdos aí, publicado algumas lives, algumas notícias também lá no canal. Parabéns para o canal de vocês, eu vi ali que vocês já têm uns inscritos, um número bacana, a gente está crescendo também, e vamos fortalecer esse intercâmbio aí, tem um retorno depois, né? A gente pode voltar a bater esse papo aqui. Com certeza. Será um prazer. Já está convidado, inclusive. Então tá, eu, como de costume, não vou deixar palpite, quando a gente tem convidado aqui de outro time, a gente não deixa palpite. Tenhamos um grande jogo, então, neste sábado, 5 da tarde, no Estádio Engenhão, Estádio Newton Santos, Botafogo Internacional, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza? Não esquece de deixar o like aí, te inscrever, e lembrando, né, tem a nossa live pós-jogo, nosso mais 45 hoje também aqui no Voz do Gigante. Valeu, aquele abraço, voltamos à noite. Aquele abraço.